Olá, queridos alunos. Vamos agora dar início à nossa terceira aula de laboratório. A aula será sobre citologia e quem vai ministrar essa aula sou eu, professora Nives. Vamos hoje então falar sobre o estudo das células. Essa palavra foi descrita a primeira vez pelo cientista Robert Hooke, que observou as células da cortiça e deu o nome de célula, que ele achou que era uma pequena cavidade vazia. Theodor Schwann, depois de um tempo, descobre que todos os seres vivos são compostos por células. E Rudolf Virchow diz que todas as células são oriundas de células pré-existentes. A divisão básica da célula é em núcleo, que é mais interno, citoplasma, que tem a maioria das organelas, e a membrana plasmática, que separa o componente interno da célula do meio externo e que funciona como transporte de algumas substâncias. Nesse slide, a gente consegue observar uma membrana plasmática, o desenho de uma membrana. E essa membrana, ela funciona como transporte do meio interno para o meio externo da célula e vice-versa, do meio externo para o meio interno. E ela também protege a célula, então ela é um componente muito importante da célula. Agora eu vou falar para vocês das organelas presentes no citoplasma. O citoplasma é o local onde ocorre intensa atividade metabólica, então ele está o tempo todo trabalhando. E eu consigo correlacionar o citoplasma com uma cidade. Por exemplo, as ruas. As ruas é como se fosse o retículo endoplasmático, que está representado ali no 5 e no 8. As vesículas de secreções e os complexos de Golgi é como se fossem os supermercados que armazenam substâncias e liberam quando necessário. As mitocôndrias funcionam como se fosse a Copel, um centro de energia que está sempre pronto para fornecer energia para essa célula. E existem outras organelas ali também que não têm uma correlação tão direta, mas que são extremamente importantes. É o número 13, falando dos centríolos, o número 10, falando de vacúolos, e o número 12, que são lisossomos. O núcleo, ele comanda toda a atividade da célula. Dentro dele tem o DNA, e esse DNA vai dar origem aos cromossomos. Quando o cromossomo estiver bem enroladinho, ele é chamado de cromossomo. Quando o cromossomo estiver desenrolado, ele é chamado de cromatina. Então, essa é a diferença de cromossomo e cromatina, porque ambos têm a mesma formação, eles são formados por DNA mais proteína. E é esse DNA que faz com que ocorra todo um comando ali da célula. Aqui a gente está observando uma célula procarionte. Ela tem diferença da outra célula porque ela não tem aquela membrana que envolve o núcleo, como a célula eucarionte. Como ela não tem essa membrana, tudo que está no citoplasma pode entrar em contato com o material que está do núcleo, que é o material genético ali, chamado de DNA disperso ali no citoplasma dessa célula. Nesse slide, eu quero falar para vocês o seguinte, que a célula animal, em geral, ela é mais arredondada e o núcleo dela é mais central do que a célula vegetal. Isso é importante que vocês tenham em mente, não é regra, mas geralmente ela é assim, até para que vocês possam observar depois, durante a aula prática, que eu vou demonstrar a célula da mucosa, para vocês verem que ela é mais arredondada do que a célula animal.
Aqui, olha a diferença. A célula vegetal, ela é bem mais geométrica, porque ela tem o quê? Parede celular. Essa parede celular vai dar um desenho à célula vegetal, fazendo com que ela fique mais hexagonal, ou mais quadrada, ou mais retangular. Outra coisa muito diferente também que acontece nessa célula vegetal e não ocorre na célula animal é a presença de um vacúolo bem grande, que faz com que o núcleo fique apertado na célula próxima à parede. E outra organela presente aqui na célula vegetal são os cloroplastos. Aí eles vão ter clorofila e vão produzir fotossíntese. Nesse slide eu consigo ver uma célula animal e do lado uma célula vegetal. A gente consegue observar que a célula animal ela é mais arredondada do que a vegetal. O núcleo da célula animal é mais central e da célula vegetal está mais próximo à parede. E também, por que esse núcleo fica próximo à parede? Porque tem um vacúolo muito grande apertando esse núcleo para o canto. Então, essas são as diferenças básicas entre célula animal e vegetal. Uma coisa muito importante é que nesse aumento que está sendo demonstrado aí, nenhuma das células que estão aparecendo consegue mostrar a membrana plasmática. A gente consegue ver, então, citoplasma e núcleo na célula animal e na célula vegetal a gente consegue ver parede celular, citoplasma e núcleo. A membrana, ela só é vista um aumento muito superior, somente em microscopia eletrônica. Então, as setas que mostram ali o núcleo, citoplasma e a membrana na célula animal, a membrana plasmática, ela está sendo apontada ali por uma seta, mas ela não dá para ser vista. Ela só é apontada para que vocês tenham ideia de que é por ali que fica a membrana. E na célula vegetal, vocês conseguem ver a parede, o núcleo e o citoplasma ali que vai ter um enorme vacúolo apertando aquele núcleo para próximo da parede. Olá, alunos do Colégio Estadual. Hoje eu vou trabalhar com vocês a aula de citologia. Para essa aula, nós vamos usar alguns materiais, que são lâmina. Eu também precisava de umas lamínulas, mas como eu não tenho lamínula, eu vou usar as lâminas, tá? Vou usar uma espátula para raspar a minha mucosa, as minhas células, para mostrar para vocês. Eu vou usar aqui também, ó, um corante chamado Lugol, tá? Esse corante, ele vai colorir essas células. E também vou usar cebola para mostrar para vocês uma célula vegetal e depois a minha célula, que é uma célula animal, tá bom? Então, a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou pegar a lâmina e eu vou raspar a minha mucosa. Então, com esse palito aqui, que é um abaixador de língua, eu vou raspar a parte interna da minha bochecha. E vou esfregar aqui. Aí eu viro o palito do outro lado. Então, eu fiz esse movimento de tirar as células que eu tenho na parte interna aqui da minha boca. Essas células, elas descamam muito facilmente. Antes eu enxaguei bem a boca para não ficar nenhum resíduo alimentar, mas mesmo assim pode ficar alguma coisinha, tá? E daí sobre esse material eu vou gotejar aqui umas 2 gotas de Lugol. Aí eu vou dar uma espalhada aqui com um abaixador para que as células não fiquem muito juntas. E sobre essa lâmina eu vou colocar uma lamínula e vou pro microscópio para mostrar para vocês, tá? Eu não tenho lamínula, então eu vou pôr uma outra lâmina aqui mesmo, tá? Eu não tenho todo o material do laboratório, né?
E eu quero mostrar para vocês aqui o que eu vou utilizar para enxergar essas células. O nosso microscópio, ele tem aqui uma lente que é chamada lente ocular. Essa lente é onde eu coloco o meu olho. E ela aumenta 10 vezes. Ela tá escrito aqui 10 vezes. O nosso tá meio apagadinho aqui, ó. A ocular é 10 vezes. E o microscópio também tem as objetivas. Então, a menor objetiva aqui, ó, aumenta 4 vezes. Depois, a próxima aumenta 10 vezes. Aqui. 40 vezes e 100 vezes. Então, quando eu estou trabalhando com essa menor objetiva de 4 vezes, o aumento total é 4 vezes da objetiva vezes 10 vezes da ocular. Então, o aumento vai dar 40 vezes. Se eu estiver trabalhando com uma objetiva de 10, eu multiplico 10 da objetiva vezes 10 da ocular, dá 100 vezes. E se eu estiver trabalhando com uma objetiva de 40, 40 vezes 10, 400 vezes. E a objetiva maior, que é a de óleo de imersão, ela aumenta 100 vezes, 100 vezes 10, eu consigo aumentar 1000 vezes o material que eu estou observando. Então, como que eu vou fazer a aula de hoje? Eu vou abaixar a mesa do aparelho, eu vou colocar a lâmina que eu preparei para vocês, e vou procurar o lugar onde eu tenho umas células bem legais para mostrar para vocês. Aqui eu achei um campo onde eu achei várias células. E ela tá bem legal esse campo, tá? E eu vou colocar a imagem para vocês observarem no aumento, no menor aumento, que aqui é 4 vezes, né? E aqui 10 vezes. Então, vocês vão ver essas células minhas ali com um aumento de 40 vezes, tá? Então, olha só, gente, eu vou dar um zoom aqui agora para vocês observarem essas células ali. Então, cada pontinho ali amarelinho é uma célula, tá? Então, são várias células. Então, observem ali que legal, né? Um aumento menor de 40 vezes, tá? Eu vou trocar a minha objetiva, então, agora. Eu vou para uma objetiva maior. Essa objetiva aqui é uma objetiva de 10 vezes. Então, olha ali a minha célula ali, conseguem ver? Então, elas se assemelham muito com... Eu falo que elas são muito semelhantes ao ovo frito. Elas têm a parte central ali, que é o núcleo, e do lado ali tem o citoplasma. Então, essa daí são células animais, porque, como vocês viram, vieram ali da minha mucosa. Vou procurar um campo melhor aqui, tá? Para vocês, espera aí. Gente, olha, aqui tem um aglomerado de células, tá? Então, ali tem algumas estão mais coradas, outras menos coradas, tá? E essas células aqui, eu tô mostrando ela para vocês no aumento de 100 vezes. Vocês conseguem identificar ali o interior ali, ó. Mais no meio tem uma que tem um núcleo bem evidente. E do lado também dá para ver o núcleo nas outras que estão ali na lateral, né? E dá para ver o citoplasma. A única coisa, gente, que talvez vocês entendam que é membrana, mas a gente não consegue visualizar a membrana no microscópio quando a objetiva é de 100 vezes. A membrana, ela é observada no microscópio com objetiva bem maiores, tá? Com aumento bem maiores, na verdade, porque o que a gente vê ali, que a gente acha que é membrana, é apenas o fim de um espaço e o começo de outro espaço ali, ok? Vou ver se eu consigo focalizar para vocês no aumento da objetiva de 40, daí o aumento fica 400 vezes. Então,
Vou mudar o objetivo ali e vou procurar ver se é possível. Ó, vou dar uma aumentada aqui para vocês observarem melhor essas células. E aqui tá bem mais evidente, né? Algumas estão dobradas, por isso que a gente não consegue ver assim perfeitamente, né? Mas enfim, tá bem evidente, né, galera? Vou dar um pause aqui para procurar um campo de visão melhor ainda, ver se eu consigo. Olha só, achei uma célula aqui. Vou dar uma aumentada, né, aqui embaixo, tá? E ali para vocês observarem, ali em cima tem um grupinho de célula. Ali embaixo tem uma célula isolada, ali dá para ver bem o núcleo dela. Então, até com esse aumento aqui de 100 vezes, dá para visualizar bem aqui o núcleo dela. Gente, então, agora eu vou fazer uma lâmina para vocês de célula de cebola, tá? Eu não consegui visualizar muito bem a célula no aumento de 40 vezes ali da objetiva, né? Que daria um aumento total de 400 vezes. Então, daí não mostrei para vocês. Como não achei que ficou muito focado, daí resolvi não mostrar. Então, eu vou lavar essa lâmina e daí eu vou continuar o vídeo mostrando para vocês a confecção da lâmina de cebola. Já volto. Gente, então agora eu vou fazer uma lâmina de cebola, tá? Então, eu peguei o quê? Eu abri a cebola, peguei uma camada dela aqui, né? Aqui, como vocês estão vendo, tá? E eu não peguei essa parte de fora aqui. Eu peguei essa membraninha que solta aqui dentro. E essa membraninha eu vou colocar na minha lâmina. Deixa eu ajeitar ela aqui, para ela não dobrar, porque se dobrar vai ficar uma camada de célula em cima da outra. E eu coloquei 2 gotas aqui de Lugol, ó, para corar as minhas células, tá? Gente, vou pôr uma lâmina em cima. Eu sempre brigo com os alunos quando eles colocam lâmina em cima de lâmina, mas eu não tenho outro material aqui. Então, eu vou colocar uma lâmina aqui, deveria ser uma lamínula, mas enfim, eu vou agora para o microscópio para mostrar as células da cebola para vocês, tá bom? Até daqui a pouco, então. Então, olha só, gente, eu dei uma tirada de bolhas, ali minha célula tinha ficado com bolhas, dei uma melhorada nela, na minha lâmina, né? Não na minha célula, na verdade. E eu coloquei aqui para vocês observarem na objetiva de 4 vezes, tá? Então, observem ali as células da cebola, né? Elas são bem diferentes da célula da mucosa. Elas têm a parede celular que deixa elas com um formato mais geométrico, tá? Então, observem o núcleo ali, né? O núcleo, ele é mais afastado, ele é mais próximo da parede celular, porque tem um vacúolo na célula vegetal que aperta o núcleo para o canto, né? Então, vou aumentar agora essa objetiva ali e já mostro para vocês uma célula maior. Eu aumentei a objetiva e olha só como que ficaram as células agora. Elas estão com objetiva de 10 e a ocular de 10, então elas estão aumentadas em 100 vezes, tá? Então, observem que tem a parede celular, né? Que delimita uma célula da outra. E elas ficam bem juntinhas assim pela parede celular. Dá pra ver o núcleo também, próximo à parede. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, então. E o intuito também é que vocês possam observar as células ali no aparelho, né? Mesmo que seja de uma maneira
não convencional do que a gente faz no laboratório, mas de alguma maneira vocês conseguem ver algo ali que a gente faz no laboratório com vocês. Esperamos estar em breve juntos, né? Porém com segurança, que é o que a gente precisa muito nesse momento. E logo em seguida vocês vão responder o formulário dessa aula. E para responder esse formulário, se vocês tiverem dúvidas, então vocês vão se basear no que eu mostrei para vocês e também no material que vai junto a essa aula. Um grande abraço e até a próxima!